Amém. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia desde já no livro de 1 Coríntios. Carta de Paulo à igreja em Corinto, a primeira carta, capítulo 11. É o texto em que consta as orientações de Paulo sobre a ceia do Senhor. Nós iremos ler dos versos 23 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, e assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que já dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas julgamos quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Poderoso Deus, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu santo nome por cada instante desta reunião. E declaramos que esse culto é para ti, exclusivamente para ti. Que os nossos corações possam estar aquietados na tua presença. Que a nossa alma possa alegrar-se em adorar ao Senhor. Senhor amado, assim como tem feito em cada canção, traz a revelação da tua palavra. Manifesta-te, meu Deus, no coração de cada um de nós, para que possamos compreender a tua palavra, aplicando-a em nossos corações. E que a tua palavra venha produzir frutos dignos na tua presença em nossa vida. Nós assim te pedimos encarecidamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos, aliás, na última mensagem acerca da ceia do Senhor, que foi no mês passado, nós falávamos acerca da ceia do Senhor e a compreensão, mas sobretudo falávamos também da falta de compreensão, da falta de entendimento do significado da ceia do Senhor. E a verdade é que muitas vezes estamos na igreja, mas não sabemos o real significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um sinal visível do qual Cristo crucificado é colocado diante de nós. Do qual Cristo crucificado é apresentado por Deus para que, ao olharmos para a cruz, ao olharmos para o sacrifício, tenhamos a visão
tenhamos o sentimento de que aquele castigo era nosso. E ele só foi crucificado por causa dos nossos pecados. Se nós não tivéssemos pecado, Jesus não precisaria morrer. Se não fosse o pecado de cada um de nós, seres humanos, Jesus não necessitaria subir a cruz, ou ser levado à cruz e morrer e padecer as nossas dores e as nossas angústias. Então, de acordo com um breve catecismo da fé, elaborado aí no século de 17, eles escrevem o seguinte naquela reunião, naquela assembleia na Inglaterra. E lá está a pergunta: o que é a ceia do Senhor? E esse catecismo, nesta assembleia da igreja em Westminster, eles respondem da seguinte maneira: a ceia do Senhor é a ordem, a ordenança e o sacramento no qual, dando-se e recebendo pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. E aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participante do corpo de Cristo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento na graça. Então a ceia do Senhor é justamente esse simbolismo, mas muito mais do que o simbolismo. É a representação, a apresentação do Cristo crucificado, para que nós olhemos e percebamos e nos lembremos que Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. E no momento em que nós estamos participando da ceia do Senhor, nós estamos participando não corporalmente, mas pela fé da comunhão no corpo de Cristo e no seu sangue. Isto é o sentimento de salvação, a alegria e justificação de Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. E a pergunta que nós talvez perguntássemos, fizéssemos diante desse texto nesta noite é: para que nós devemos participar da ceia do Senhor? Ou por que nós devemos participar da ceia do Senhor? Ou quais os sentimentos devem estar nos nossos corações ao participarmos desse momento tão precioso? E de acordo com os versículos 24 e 25, nós iremos de imediato perceber que devemos participar da ceia do Senhor. O motivo pelo qual nós devemos participar da ceia do Senhor é justamente para que lembremos a morte de Jesus. E diz o versículo de números 24 e 25 do texto em que nós lemos: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembrai-vos da minha morte. Lembrem-se do sacrifício. E essa lembrança, irmãos, não é apenas uma lembrança histórica da morte de Jesus. Porque se nós formos olhar para o próprio Novo Testamento, Judas lembrou da morte de Jesus, mas o traiu. Herodes lembrou da morte de Jesus, mas o condenou à crucificação. Os judeus lembraram da morte de Jesus. Inclusive muitos que estavam lá ao pé da cruz lembraram da morte de Jesus, mas não o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Então não basta ter essa lembrança histórica, e nós lembramos da história muito maravilhosa, e quando participamos da ceia, nós devemos ter essa lembrança histórica, mas também uma lembrança com tristeza. Sim, por que com tristeza? Pelo nosso pecado. Essa lembrança em que Jesus está falando, fazer isso em memória de mim, deve ser em primeira instância um sentimento de tristeza. Todas as vezes que eu participar da ceia do Senhor, eu tenho que olhar para o sacrifício de Jesus, eu tenho que lembrar do sacrifício de Jesus, eu tenho que lembrar de todas as
maldades que ele sofreu em Jerusalém. Eu tenho que lembrar da maneira cruel como ele foi levantado no madeiro, como ele sofreu, como ele gemeu as nossas dores, quando ele levou sobre si os meus pecados. E eu tenho que me entristecer, porque eu sei, eu tenho consciência que foram os meus pecados que ele assumiu. Que foram os meus pecados que o cravaram naquela cruz. Que foi por causa dos meus pecados e da condenação que estava posta sobre mim, que ele morreu. Foi por causa do sacrifício de Jesus que nós fomos perdoados. Nós devemos olhar para a ceia do Senhor, participar desse momento e tendo não somente essa lembrança histórica, mas nós devemos lembrar, trazer à memória a tristeza que estava naquele dia. Foi por causa dos nossos pecados. E nós devemos ter esse sentimento, irmãos. Não podemos lembrar da morte de Jesus. Não podemos lembrar do sacrifício de Jesus sem sentir profunda tristeza. Não essa tristeza sentimentalista. Tal como quando vamos ao cinema e vimos a paixão de Cristo e muitos choram. Mas quando sai da sessão de cinema, já não lembra de mais nada. Não apenas o momento em que nós chegamos aqui, em uma noite como essa de celebração da ceia do Senhor, e quando tomamos o cálice, contritos e o pão, lembramos, temos essa lembrança histórica do sacrifício de Jesus. E muitas vezes choramos. Mas quando saímos por ali, as nossas atitudes não condizem e não lembramos que foi por causa do nosso pecado. Mas esse texto também vai nos mostrar que deve ser uma lembrança que parece que é antagônica, parece que é um paradoxo. Porque à medida em que eu devo olhar e participar da ceia do Senhor, tendo esse sentimento de profunda tristeza, e a tristeza consiste em eu reconhecer que foi o meu pecado que estava ali. Que foi por causa dos meus pecados que ele tudo sofreu. Que foi por causa dos meus pecados que quando ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus estava olhando justamente e não estava atendendo, porque Deus estava fazendo justiça, porque Deus estava punindo os nossos pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também há um paradoxo, ou aparentemente um paradoxo, porque deve estar no nosso coração não somente esse sentimento de profunda tristeza pelo nosso pecado, quando participarmos da ceia do Senhor, quando lembrarmos do sacrifício de Jesus, mas também no nosso coração deve ser nutrida um sentimento grandioso de alegria. Alegria porque Jesus morreu, nós devemos nos alegrar porque Ele assumiu o nosso pecado, devemos nos lembrar que Ele, apesar de nós estarmos totalmente mortos espiritualmente, Ele subiu na cruz do Calvário e Deus aplicou isso a nós, Deus fez justiça a nós, como nós temos dito, Deus colocou isso na nossa conta e Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os motivos da nossa tristeza profunda e eterna, que era a condenação ao inferno. Mas quando olhamos a cruz do Calvário, quando olhamos para o sacrifício de Jesus, nós percebemos o profundo amor de Deus para conosco. Então devemos nos alegrar. E devemos nos alegrar, sobretudo, porque quando olhamos para o sacrifício de Jesus, nós lembramos que Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós morramos também a sua morte, para que nós morramos também no nosso eu, na nossa vontade, para que na semelhança da sua ressurreição tenhamos também vida nele. Nós temos esperança de vida eterna, porque Jesus não acabou o seu ministério, Jesus não acabou a sua missão, Jesus não acabou os planos de Deus na cruz do Calvário, Ele foi até o fim. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu, e com ele a nossa esperança de vida eterna, e aí está a nossa alegria, a certeza de vida eterna, enquanto permanecermos no sacrifício da cruz.
e sabendo e reconhecendo os meus pecados. E melhor ainda, em reconhecendo os meus pecados e sentindo tristeza por eles, arrependidos, gerados em uma fé pelo Espírito Santo, em nós é gerado a natureza do Senhor Jesus Cristo, em nós é gerado o caráter de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, e nós, na semelhança da sua ressurreição, nós temos certeza de vida eterna. Porque Jesus morreu. Eu devo me entristecer por causa dos meus pecados. Mas porque Jesus morreu, e o sacrifício de Jesus me traz uma boa notícia. Está consumado. Está consumado. E isso foi imputado a mim como justiça. E em Jesus, somente em Jesus, eu tenho certeza de vida eterna. E Ele prometeu e nos enviou o Espírito Santo que em nós habita. E testifica com a boa nova, dizendo: Tu és agora Filho de Deus, irmão do Senhor Jesus. Para que nós devemos participar da ceia do Senhor, para reconhecer a glória de Deus e a nossa humildade. O versículo de número 28 diz o seguinte: Examine-se, pois o homem a si mesmo. E faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Deixa eu repetir de novo do que eu falei da última ceia. E muita gente não entende. É muito difícil, às vezes, fazermos uma análise de nós mesmos. Requer reflexão. Requer reconhecimento da nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Da nossa incapacidade de sermos santos. Da nossa incapacidade de sermos justos por nós mesmos. Autojustiça. E quando Paulo está dizendo que nós devemos fazer uma análise de nós mesmos, nós iremos analisar nós mesmos, iremos ter esse sentimento de humildade, de olhar e perceber que nada que eu faça, não interessa o quanto eu consagre a minha vida, não interessa o quanto eu evito o pecado, não faço mais do que a minha obrigação. Nada que eu faça, me coloca em condição de celebrar, de participar do corpo e do sangue do Senhor. Não. Aí está o reconhecimento da nossa humildade, da nossa total dependência de Deus, da nossa pobreza espiritual. Eu não tenho capacidade, se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse Jesus Cristo sofrer na cruz do Calvário, se não fosse a glória da revelação de Deus em Jesus Cristo, eu não poderia participar da ceia. E nós devemos participar dela com esse sentimento. E analisando a nós mesmos para ver a nossa própria miséria. Para reconhecermos a nossa incapacidade e o nosso pecado. Para olhar e percebermos que não temos nenhuma condição pelas ações que nós fazemos de nós mesmos, não temos condição nenhuma de estar à altura desse momento tão maravilhoso, tão singular, tão significativo. O clímax da comunhão do crente com o Senhor, participando do seu corpo e do seu sangue nessa união espiritual. Eu não tenho condição nenhuma. E quando eu olho para o sacrifício de Jesus, quando eu olho para a cruz, vem esse sentimento de humildade que eu devo ter. Sabendo que eu sou incapaz, que eu não tenho condição, por mais santo que eu me ache, por mais santidade que eu tenha buscado e consagrado a minha vida, não me coloca em pé de igualdade para participar da ceia do Senhor. Eu tenho que reconhecer a glória do Cristo
ressuscitado. Eu tenho que reconhecer a glória e a revelação do Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus se manifestou e reconciliou o homem consigo mesmo. O próprio Deus em Cristo é que nos dá condição. E somente pelo sacrifício de Jesus é que eu posso participar da ceia do Senhor. Foi porque Ele morreu. Foi porque Ele morreu. Foi porque Ele foi crucificado. Foi porque Ele assumiu toda a minha culpa. Foi porque Ele me tornou capaz. É que eu posso participar da ceia do Senhor. E nós devemos participar com esse sentimento, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa humildade, a nossa dependência de Deus. E em contrapartida, reconhecendo o Cristo erguido e glorificado. O Cristo que morreu e venceu a morte. O Cristo que foi capaz de dar sua própria vida, assumindo as nossas dores, as nossas fraquezas e as nossas incapacidades. Eu devo sim me santificar por amor a Ele. Eu devo sim procurar santificar a minha vida e manter a minha comunhão com Ele. Mas eu devo participar da ceia do Senhor em plena comunhão com Ele e convicto e consciente de que foi por causa do seu sacrifício. Foi por causa do seu sacrifício. E tão somente por causa do seu sacrifício é que eu posso participar da ceia do Senhor. Então eu tenho que examinar e ver a minha miséria. Eu tenho que me examinar a mim mesmo, ver que não tenho condição nenhuma, mas me alegrar por saber que Cristo, no seu sacrifício, me dá esse privilégio se eu nele permanecer. Se eu reconhecer e discernir muito bem o corpo de Cristo. E Paulo está combatendo justamente isso. A autojustiça do judaísmo. A autojustiça dos crentes em Corinto. E quanto mais aqueles que tinham condição, aqueles que se achavam experientes e líderes religiosos, é que se achavam no direito de nem mesmo esperar uns pelos outros. E tomarem parte no corpo do Senhor, tomarem parte como que achando-se no direito, achando ter direito. E aí Paulo fala assim, sabe por quê? Há muitos entre vós doentes e fracos, e muitos que já morreram, porque não estão discernindo o corpo do Senhor, porque não estão examinando a vocês mesmos, e vendo que vocês não têm condição e nem direito nenhum. Somente o sacrifício de Jesus é que te dá esse direito. E se não há esse reconhecimento, se não há essa lembrança, se não há esse temor, se não há esse respeito, ninguém, nem o mais santo de todos os homens na face da terra tem condição nenhuma de participar da ceia do Senhor, a não ser por causa do sacrifício de Jesus. Coloquemos em pé, por gentileza.